O Brasil vem demonstrando uma mudança de postura nas relações internacionais, com um discurso mais incisivo e aproximações de países como Estados Unidos e Israel. Para entender como isso pode influenciar a economia do país e a posição brasileira no cenário internacional, vamos ouvir o diplomata Paulo Roberto Almeida, que durante 2 anos e meio foi diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, mantido pelo Itamaraty. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço para discussão de temas internacionais. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Márcio. É um prazer estar aqui com você. Eu queria começar pelos 2 livros que o senhor lançou neste ano. Um analisa o período ainda do governo Lula, parte do governo do PT, aliás, e outro já analisando o atual governo. Quais as mudanças aconteceram nesse país, nesse período? O que a gente pode comparar aí? Meu primeiro livro, publicado esse ano, aproximadamente em abril, se chama Contracorrente, Ensaios Contrarianistas sobre as Relações Internacionais do Brasil. Ele recolhe os textos que eu fiz dos últimos 2 anos do governo lulopetista, da presidente Dilma, de 14 a 16, e os 2 anos e meio do governo Temer. Ele se encerra, portanto, no período precedente ao corrente governo. Já o segundo livro, que está, aliás, livremente disponível no meu blog, Diplomatizando com 2 Es, chama-se Miséria da Diplomacia, e o subtítulo é A Destruição da Inteligência no Itamaraty. Já se refere ao corrente governo e é uma análise crítica do que eu considero serem equívocos de postura na política externa do presente governo. Os 2 livros são bastante críticos aos respectivos períodos. Digamos que o primeiro livro, Contracorrente, ele é crítico em relação à diplomacia do lulopetismo, que eu também considerava pouco adequada à tradição, aos padrões elevados de política externa do Itamaraty como corpo profissional. Mas os 2 últimos anos do período precedente, digamos, já sob o governo Temer, nós caminhamos para uma diplomacia normal, ou seja, retomamos a tradição da diplomacia profissional, estritamente objetiva, sem esses alinhamentos. Hoje nós temos um alinhamento à extrema-direita e com o governo Lula tínhamos um alinhamento com governos bolivarianos, com o regime cubano e outros regimes absolutamente não compatíveis com a nossa tradição de democracia e de direitos humanos, não é? Recentemente nós tivemos o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, né, com o Brasil fazendo discurso, o presidente Bolsonaro, e esse discurso foi um pouco polêmico, o pessoal comentou depois que pode ter sido, alguns consideraram agressivo. Quais podem ser os desdobramentos desse discurso? Veja, o embaixador Luiz Felipe Seixas Correia, que foi secretário-geral 2 vezes no Itamaraty, no governo Collor e no governo Fernando Henrique Cardoso, ele tem um livro muito precioso para analisar as posições do Brasil na ONU ou no sistema multilateral em geral. Chama-se A Palavra do Brasil nas Nações Unidas. Ele recolhe, é uma coletânea, recolhe todos os discursos de representantes diplomáticos brasileiros, geralmente chanceleres, mas nas últimas 2 ou 3 décadas também presidentes, feitos na abertura anual dos debates da Assembleia Geral da ONU. Se a gente olhar os 73 discursos anteriores, eles têm um tom sóbrio, medido, de postura diplomática tradicional, configurando, digamos, um posicionamento do Brasil sobre os grandes temas da agenda internacional. O discurso do presidente Bolsonaro, em setembro último, foi absolutamente destoante dessa tradição. Em primeiro lugar, porque ele abordou temas de política interna. E depois inventou uma derrocada ou uma decadência em direção ao socialismo. Não sabíamos que o Brasil, no governo Temer, se dirigia ao socialismo. E ele foi realmente, mesmo sem citar dirigentes estrangeiros, foi bastante agressivo no plano do que ele julga ser um ataque à soberania brasileira, geralmente sobre temas da Amazônia. Mas grande parte do discurso do presidente Bolsonaro foi dedicado praticamente a questões internas e não a um exame da agenda internacional do Brasil. Nisso ele é destoante. Eu considero que ele deve ter sido feito por amadores, ou seja, os assessores do presidente não têm experiência diplomática, são aprendizes em diplomacia, e mesmo o chanceler atual, que participou da elaboração desse discurso, o reconhece como um dos seus mestres, chama-o de professor, aquele guru da Virgínia, não é? Que é o
um inspirador filosófico das posições do presente governo, que é um inepto em relações internacionais. Ele é incompetente reconhecidamente nos temas de diplomacia e de política externa. E o próprio chanceler, isso não foi desmentido por ele, saiu lá na imprensa, reconheceu que foi a Washington no período anterior para discutir com Steve Bannon, que é um dos representantes da nova direita americana, o discurso do presidente. Isso é absolutamente inusitado e inédito nas relações internacionais do Brasil, que sempre manteve uma autonomia, uma postura soberana na formulação do discurso brasileiro. Não é discutido com algum representante de qualquer corrente política no exterior. Sim. Uma das razões também desse discurso foi a afirmação da soberania nacional e decorrente aí das críticas por causa da queimada na Amazônia, preocupação com o meio ambiente. Exato. Existe uma certa paranoia, os militares mantêm essa paranoia por razões talvez orçamentárias, não é uma paranoia sobre a chamada internacionalização da Amazônia. Isso é um equívoco, isso é absolutamente ridículo. Nenhum país, por mais críticas que faça a política ambiental do Brasil, vai dominar a Amazônia para explorar as suas fabulosas riquezas, como anunciam alguns militares ou alguns políticos do atual governo. A Amazônia é internacional pela própria iniciativa do Brasil. Logo depois do chamado Tratado de Cooperação da Bacia do Prata, em 1974, estamos em pleno governo militar, o Brasil tomou a iniciativa de propor um pacto amazônico em 1978. Não é? Foi feito pelo Brasil com os outros 8 países que partilham desse bioma amazônico. 20 anos depois, o Brasil tomou a iniciativa de criar uma organização do Pacto Amazônico, a Ótica, que tem sua sede no Brasil. Então, a Amazônia, de certa forma, tem uma postura internacionalizada na sua proteção, na preservação da sustentabilidade, dos recursos da biodiversidade. Considerar que a Amazônia é estritamente da soberania brasileira, e ela é na jurisdição territorial do Brasil, é ignorar que ela tem, enquanto bioma, um papel extremamente importante na regulação do clima internacional. Ela não faz parte daquele chamado commons, que são os mares, né? Digamos assim, os oceanos, que tem, aliás, um tratado multilateral, o Tratado do Direito do Mar, mas ela é um regulador do clima, portanto, ela interessa não apenas ao Brasil, como aos países circundantes e a toda a humanidade, na medida em que ela partilha de movimentos climáticos que têm influência em outras regiões, em outros continentes. Essa polêmica ambiental acabou gerando atritos diretos com governantes de outros países importantes da Europa, como a França, a Alemanha, depois aqui no Chile também, não diretamente no Chile, mas através da ONU, pela Bachelet, Michelle Bachelet. Como isso pode interferir num acordo recém-fechado, né, que ainda está na fase de redação final e traduções, né, para os 32 países, 28 lá, por enquanto 28, né, porque tem o Reino Unido e os 4 países daqui do Mercosul. Esse é o acordo de União Europeia e Mercosul, acordo econômico, esses atritos com o Macron. Veja, um elemento recente, mas já está conosco nas últimas décadas, é a pressão da opinião pública sobre os governos, né? Governos nacionais têm uma grande pressão em direitos humanos, em sustentabilidade, temas frequentes de violação de direitos, não é? Então, daí surgiu um conceito limitador da soberania dos países, que é a responsabilidade de proteger. Poderia ter sido invocado em Ruanda, Burundi, quando houve um massacre, mas foi invocado na Bósnia, houve intervenção da OTAN, dos Estados Unidos, etc. A Amazônia é diferente. Nenhum dos países que fazem críticas à política ambiental brasileira tem intenção de derrubar a soberania brasileira, mas eles respondem a preocupações da sua opinião pública quanto aos cuidados que se deva ter na preservação de um bem que finalmente tem, como eu disse, um papel importante. As consequências, acredito que seriam já prenunciadas. O parlamento da Áustria negou a aprovação desse acordo União Europeia-Mercosul. Parlamentares franceses também o fizeram e o próprio presidente Macron disse que nas condições atuais a França não estaria pronta para aprovar. Eu acredito que a postura do presidente Bolsonaro, extremamente agressiva contra dirigentes, mas em relação aos próprios requerimentos internos de preservação da sustentabilidade, o presidente acha que a Amazônia deve ser desenvolvida
para o benefício dos brasileiros, independentemente dessa preocupação ambientalista, digamos, nas condições atuais eu não acredito que o acordo UE-Mercosul venha a ser aprovado para entrar em vigor proximamente. E talvez não neste governo, dependendo de como evolui a política interna brasileira, não é? Porque foram 20 anos de negociações extenuantes, difíceis, com avanços e recuos, até concluir, chegar a um texto final, assim. E agora, depois já de estar praticamente aprovado, algumas crises pontuais desse ano especificamente podem atrasar mais e prolongar mais esse período? Exato. Existem várias razões desse atraso de 2 décadas na negociação desse acordo, que é um acordo relativamente complexo entre 2 grandes blocos comerciais. A União Europeia, o maior bloco comercial do mundo, com mais de 19 trilhões de PIB, 500 milhões de consumidores, não é? As razões do atraso são protecionismo de ambos os lados, geralmente da área agrícola do lado europeu e na área industrial do lado do Mercosul. Então, por isso se delongou tanto. E ele foi aprovado não pelas virtudes aberturistas do corrente governo, a sua proclamação de abertura econômica, liberalização comercial, mas porque há um clima econômico mundial de recrudescimento do protecionismo, de queda no crescimento. Então, a Europa também, pressionada entre a bigorna chinesa e o martelo trumpista, não é? De guerra comercial insana, que foi deslançada pelo presidente Trump, a Europa sentiu necessidade de ter algum gesto de valorização, de legitimidade da sua política comercial. E daí ela cedeu contrariar os seus protecionistas tradicionais, que não são apenas os agricultores, mas também criadores de porcos ou de carne, e nós aceitamos também refrear os instintos protecionistas dos nossos industriais. Então, daí se chegou a um acordo de mútua conveniência, que não sabemos se ele será implementado, mas foi assim um grande gesto político para ambas as partes. E ele pode gerar repercussões positivas para o Brasil também em relação a outros mercados? Certamente. Logo em seguida você teve um acordo com a EFTA, a Área Europeia de Livre Comércio, que é um bloco que era muito mais importante geograficamente na origem, quando surgiu o então Mercado Comum Europeu, no final dos anos 50, apenas 6 países. Hoje ele está reduzido a 4 países, é uma perspectiva mínima de aumento do comércio, como haverá com a União Europeia. Mas é simbólico. E o Brasil também se prepara para fazer acordos comerciais com outros países. Teve um diretamente com os Estados Unidos e tem essa questão toda da aproximação recente do Brasil com os Estados Unidos. Exato. Há uma aproximação política, mais até familiar do que propriamente econômico-comercial. Existem muitas dificuldades para concretizar um acordo de livre comércio Brasil e Estados Unidos. São 2 países com posturas extremamente singulares na regulação comercial, nas questões fiscais, tributárias. Eu não acredito que haverá um acordo comercial com os Estados Unidos proximamente. Poderá haver um acordo de facilitação do comércio, de abertura parcial, de troca de informações, de regulações aduaneiras compatíveis para um desembaraço mais rápido dos fluxos de importação e de exportação. Um acordo de livre comércio é muito mais difícil, né? Os Estados Unidos hoje, inclusive, estão retrocedendo para uma postura protecionista que está causando um retrocesso não só no multilateralismo econômico e comercial. O Trump, eu acredito que ele está destruindo tudo aquilo que os americanos fizeram desde Bretton Woods, desde 1944, como ele está prejudicando os próprios consumidores industriais americanos. Talvez isso tenha começado com a preocupação do Trump com a China, né, com o déficit que os Estados Unidos têm em relação à balança comercial com a China, e depois se expandiu também para outros parceiros. Mas a compreensão econômica do Trump sobre equilíbrio comercial é muito precária, eu diria muito ingênua e até equivocada. A China tem um imenso superávit comercial com os Estados Unidos, é verdade, e esse superávit é benéfico aos próprios Estados Unidos, porque o superávit comercial se transfere para os Estados Unidos em compra de bônus do Tesouro Americano pelos chineses. E, de toda forma, são empresas americanas ou europeias produzindo na China a um custo mais barato e exportando para os Estados Unidos. Esse desequilíbrio é estrutural e não vai ser vencido pelo Trump. Inclusive, ele aumentou
durante todo esse período de sanções sobre taxas abusivas, inclusive ilegais no plano do GATT e no plano até da legislação americana. O Trump invoca salvaguardas por questões de segurança nacional, o que não é verdade. A segurança nacional não estava sendo ameaçada nos Estados Unidos pela importação de aço, alumínio ou produtos chineses. Nenhum consumidor americano poderia se abastecer com produtos feitos nos Estados Unidos. Seriam 3 ou 4 vezes mais caros. Uhum. Ainda sobre os Estados Unidos, recentemente tivemos uma certa frustração em relação à indicação do Brasil para a OCDE. E os Estados Unidos, no documento, indicou a Argentina e Romênia. Eles estavam na frente, na fila, assim? Exato, eles já tinham colocado a sua candidatura antes, apesar de que o Brasil está mais avançado no plano das normas e da incorporação de padrões da OCDE à sua economia. Ou seja, o Brasil é um país mais propenso a entrar na OCDE do que esses outros países, né, que estão em crise ou que não têm uma interface mais avançada. Mas esse tema da OCDE está atrasado pelo menos 30 anos no Brasil. Ele começou com o governo Collor, que proclamou o seu desejo de ver o Brasil como o último dos países avançados e não o primeiro dos países em desenvolvimento. Nos últimos 30 anos, nada se fez a não ser uma aproximação por adesão do Brasil como observador em comitês da OCDE, não é? E no governo Temer se decidiu pelo pedido de adesão. Eu mesmo considero isso interessante, mas não relevante. O mais relevante é o Brasil adotar, por iniciativa própria, os padrões da OCDE, sem necessidade de entrar. O que interessa na OCDE, na verdade, é um perfil de políticas públicas, né? Tanto políticas macroeconômicas quanto setoriais, de alta qualidade. A OCDE é uma espécie de gabinete governamental, com todos os ministérios que você possa ter, inclusive da educação, de administração, de ciência e tecnologia, que, pela observação das políticas as mais eficazes de todos os países membros, é uma espécie de liquidificador em que você processa todas as experiências nacionais e daí retira os melhores mecanismos, as melhores ferramentas para políticas mais eficientes. Então, a OCDE ela é importante não apenas como selo de qualidade para diminuir o risco do país, mas como indicador das políticas mais eficientes. Então, o Brasil pode aderir a todos os padrões da OCDE sem necessariamente ingressar na organização. É a contrapartida de sair da OMC para pleitear essa vaga na OCDE? Não é a saída da OMC, né? Isso foi uma esperteza americana quando da visita do presidente Bolsonaro, tomou de surpresa a delegação brasileira. Eles disseram que iriam apoiar o ingresso do Brasil na OCDE de forma até hipócrita e talvez mentirosa. Em contrapartida, o Brasil deveria renunciar ao status de país em desenvolvimento, que é um tratamento preferencial, com prazos mais amplos, mais longos e uma derrogação de obrigações mais, digamos, exigentes, não é? Ou seja, de o Brasil ser graduado quase ao status de país desenvolvido, renunciando a tratamento preferencial em tarifas, etc. Isso foi aceito pelo governo brasileiro de forma até ingênua, digamos, e nós fomos frustrados pela política do governo americano, que não tem interesse na adesão de muitos países na OCDE, não é? Como não tem interesse na ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não é? A ampliação traz maior diversidade de posições e, portanto, dificuldades no processo decisório. Os Estados Unidos manobraram o Brasil, frustraram os representantes da diplomacia brasileira pela sua recusa de fazer o Brasil entrar rapidamente na OCDE. Por falar em Nações Unidas e vaga nesses organismos internacionais, também recentemente o Brasil conseguiu manter a sua vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A outra vaga ficou com a Venezuela, ironicamente, que é um país que a gente não vê muito como uma terra dos direitos humanos respeitados. O que isso representa e o que isso pode beneficiar o Brasil? Veja, o Brasil sempre teve uma postura, isso vem desde antes da ONU, vem desde a Liga das Nações, de participar dos debates do chamado Inner Circle, né? do círculo de tomada de decisões. Então, o Brasil sempre quis fazer parte de todos os organismos multilaterais, desde Bretton Woods, passando pela ONU e todas as suas agências e órgãos regionais, inclusive. Então,
nós sempre fizemos parte com uma postura equilibrada, não politizada, na antiga comissão, hoje Conselho dos Direitos Humanos, que na verdade tem aquela postura de ambiguidade. Os grupos regionais decidem pelos seus candidatos, então você tem vagas determinadas para grupos regionais e dentro dos grupos regionais há uma certa rotatividade, não é? A Venezuela estava na expectativa de ganhar, acabou sendo apoiada por vários países da região e de fora dela. O Brasil também sempre teve uma postura muito respeitada, atualmente contestada devido a pronunciamentos do presidente, uma certa discordância com princípios e valores da nossa própria Constituição. Por exemplo, ele é um presidente que faz apologia da tortura, defendeu um torturador notório que já foi condenado pela justiça brasileira. Isso choca muitos. Até internacionalmente também, no caso do Pinochet, que foi uma ditadura muito... Exatamente, ele ofendeu não só a ex-presidente Michelle Bachelet, hoje no Acnur, ele ofendeu defendendo Pinochet, como já tinha feito a defesa do Stroessner no Paraguai, não é? Quando foi ao Paraguai. Isso é extremamente ofensivo, porque se refere a um período sombrio de desaparecimentos, de mortes, de eliminações sem julgamento de opositores políticos e governos de direita. Isso é extremamente preocupante, não só para as ONGs que se dedicam a esses temas de direitos humanos, mas para a consciência cidadã dos brasileiros e de toda a opinião pública internacional. Sim. Voltando à questão dos Estados Unidos, apesar dessa aproximação, nós estamos sem embaixador nos Estados Unidos desde abril, se não me engano. O que isso pode acarretar tanto tempo sem um representante oficial? É verdade. A ausência de um enviado especial do presidente, ou seja, um acreditado junto ao chefe de Estado, dificulta o diálogo nas mais altas instâncias, né? Quando você tem um encarregado de negócio, ele é recebido por um secretário na chancelaria e não pelo secretário-geral ou pelo próprio chanceler, não é? Raras vezes um presidente recebe um enviado estrangeiro, mas esse tema do nosso embaixador nos Estados Unidos, na nossa embaixada em Washington, começou errada desde o início. O presidente parece que ignora princípios elementares do direito internacional, da cortesia diplomática, dos procedimentos que se observam. Geralmente você mantém segredo sobre o seu enviado, porque você deixa ao país receptor a liberdade de acolher ou não o seu enviado. Você pode querer enviar alguém que não é bem visto em outro país. Isso é mantido em segredo. O presidente começou a anunciar sua intenção sem qualquer consulta prévia, não é? Então, é uma ruptura nos padrões diplomáticos tradicionais. E depois fez-se o pedido, os Estados Unidos aceitaram imediatamente, inclusive porque eles consideram que o governo Bolsonaro é um governo adesista, é um governo submisso à política do Trump. Já foi demonstrada essa adesão inconteste da família Bolsonaro ao governo Trump e aos Estados Unidos em geral. O candidato, inclusive, foi aos Estados Unidos 2 vezes com o chapéu da campanha de reeleição do Trump, o que é inacreditável para um enviado diplomático, não é? Ele declarou seu apoio à construção do muro na fronteira Estados Unidos-México como sendo do agrado do povo brasileiro, o que não é verdade. Nós temos milhares de brasileiros imigrantes nos Estados Unidos, metade ilegais, mas do ponto de vista consular, nós o consideramos como brasileiros a parte inteira, e que ele disse que esses brasileiros ilegais são uma vergonha para o país. É uma vergonha uma declaração dessa para um representante do Brasil. A parte mais importante é a sua capacidade. Não acredito que ele tenha capacidade para ser embaixador. Ele recém completou 35 anos, que é a idade mínima constitucional para ser enviado como embaixador. Ele nunca fez concurso para o Itamaraty, seu conhecimento de línguas é muito precário e o seu conhecimento das relações internacionais, da política internacional também é muito incipiente. Então, eu não o considero um bom representante bem preparado para essa função. Tanto é que a presidente
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a senadora Simone Tebet, disse que é um erro estratégico do presidente essa designação. Eu considero absolutamente inusitado e fora dos padrões diplomáticos aceitáveis nas relações internacionais. Apenas ditaduras ou regimes caudilistas enviam seus filhos como embaixadores em países importantes. Entendo. Professor, infelizmente, nosso tempo se acabou, já se esgotou, mas muito obrigado pela presença e por essas palavras esclarecedoras. Agradeço o seu convite. Muito obrigado, até a próxima vez. Até a próxima. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link deste programa, é só acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/tv, ou então visitar o nosso canal no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar para 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania Mundo.